Olá a todos, mais uma vez juntos, aprendendo, buscando os ensinamentos de Jesus, buscando o Evangelho como forma de conduta. Eu queria agradecer por essa oportunidade de estarmos juntos, pedir licença para entrar na casa de vocês com mais um estudo do Evangelho e também pedir que nesse momento nós possamos fechar os nossos olhos físicos, nos unindo em prece, para que possamos aprender mais, pedindo a Jesus que nos envolva na sua luz, no seu amor, que abra o nosso coração e a nossa mente para que possamos aprender, entender e cada vez mais buscarmos conhecimento, buscarmos maneiras de aplicar esse conhecimento na nossa vida, que ele possa nos ajudar na nossa evolução e que os amigos espirituais, nosso mentor, Jesus, nosso Mestre, possa estar sempre presente na nossa vida e no nosso coração. Que assim seja. Então vamos lá. O aprendizado de hoje é pré-ocupação. O que é pré-ocupação, né? Então não é preocupação, é pré-ocupação. É quando a gente se ocupa antes de alguma preocupação, alguma necessidade, alguma coisa que a gente imagina, que fica na cabeça da gente, a gente nem sabe se vai acontecer ou não, e a gente fica remoendo alguma coisa. Essa lição, ela pode ser encontrada no capítulo 25 do Evangelho, como buscai e achareis, especificamente o item 6. Buscai e achareis. Quando nós falamos em buscar e achar, nós estamos falando que o que nós plantamos, nós vamos colher. Então, o que eu buscar é aquilo que eu vou plantar. E o que eu vou achar é aquilo que eu vou colher. Então, dependendo das minhas atitudes, dependendo das minhas decisões que eu estou tomando hoje na minha vida, decisões sobre como eu quero agir, sobre a minha conduta, é aquilo que eu estou plantando e que um dia eu vou colher. Como diz o ditado, quem planta vento, colhe tempestade. Então, aquilo que eu estou plantando, eu vou colher. Mas tem um outro ditado que também diz: o futuro a Deus pertence. Então, vamos entender melhor. Se o futuro a Deus pertence, é porque Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que é bom para nós e Ele sabe o nosso merecimento e o que nós estamos fazendo para colher aquilo no nosso futuro. Isso nos diz que a gente também tem que ter fé. Fé em Deus, fé na vida, fé no homem, fé no que vier. Fé no homem, ter fé em nós mesmos, naquilo que nós podemos e queremos fazer, né? Se nós ficarmos só preocupados com o futuro, sem viver o nosso presente, nós vamos ficar muito distante da nossa realidade, né? E ficar distante da nossa realidade é desperdiçar o nosso presente. Nós vamos ficar desperdiçando tempo e energias que são preciosas hoje, pensando num futuro que pode ou não acontecer. Se a gente ficar focando no passado, entender que o passado já era, acabou e só nos serve como aprendizado daquilo que já aconteceu, a gente deixa de viver o presente. Mas ficar também só pensando no futuro vai fazer com que também a gente deixe de plantar. Eu não vou ter tempo para plantar, eu não vou ter tempo para semear. Se eu ficar só pensando, ou remoendo, ou imaginando coisas, ou ficar focando minha energia e meu pensamento naquilo que eu nem sei se vai acontecer. Então, nós precisamos não nos pré-ocupar, nós precisamos nos realmente ocupar e ocupar do nosso presente, o que nós precisamos fazer. Não significa que nós não precisamos nos preocupar com a nossa velhice, com a nossa segurança no futuro, não significa que a gente não precisa poupar, né? Quantas pessoas nunca pouparam nem R$ 1 por mês e agora, no meio dessa pandemia, viu o quanto era importante ter pensado nisso com antecedência, né? Ter deixado
de gastar, pelo menos, como eu falei, R$ 1 em alguma coisa que podia ter deixado para lá, né? Às vezes até gastar dinheiro com algum vício, e viu o quanto era importante ter se pensado nisso antes para conseguir garantir esses meses, né, de pandemia. Mas é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar no nosso futuro, a gente tem que se programar, mas não no sentido de se preocupar e de deixar com que esse futuro tome conta do nosso presente, se seja a única preocupação. Então, uma coisa é se programar para um futuro, outra coisa é se preocupar, só pensar em coisas que nós não podemos controlar, coisas que não dependem de nós. Então, quando nós passamos, né, o ponto é o que nós podemos controlar e o que nós não podemos controlar. Então, guardar um pouquinho de dinheiro, o mínimo que seja, para garantir, ou pelo menos ajudar na nossa velhice, é uma coisa que está no nosso controle. Nos preocuparmos com a nossa saúde, fazer uma caminhada por dia, um alongamento por dia, que possa nos ajudar com a nossa saúde, né? Prevenir um desgaste muscular no futuro, se alimentar bem, prevenir uma osteoporose no futuro, uma diabetes no futuro. Isso é necessário, né? Ficar preocupando com as coisas, se preocupando com as coisas que nós não podemos controlar, como a doença das outras pessoas, a alegria dos filhos, o amor das pessoas, se preocupar com aquilo que os outros podem pensar ou pensam de nós, ficar se preocupando com a morte dos nossos familiares, dos nossos pais, dos nossos avós, coisa que nós não podemos controlar, foge das nossas possibilidades de controle. E aí sim estaremos gastando energia e nos preocupando com coisas que nós não podemos resolver. Nós não podemos adivinhar se vai acontecer, né? Às vezes a gente fica super preocupado, ai meu Deus, e se eu perder minha mãe, o que vai acontecer? Às vezes eu vou lá e morro antes, né? Então, não, não faz parte da gente, não vale a pena gastar energia, não vale a pena gastar a nossa vida com as coisas que fogem do nosso controle. Podemos sim, né, ao invés de se preocupar com a doença dos outros, saber se de alguma maneira nós podemos ajudar esse outro na sua alimentação adequada, né, na sua exercício, alguma coisa diária, às vezes comprar um remédio para ajudar as pessoas. Ao invés de ficar se preocupando com a alegria do filho no futuro, se quando a gente faltar, se preocupar se hoje ele está feliz, se hoje nós estamos presentes, se nós estamos dando para os nossos filhos ou para as pessoas que dependem emocionalmente de nós, se nós estamos dando condições deles se tornarem homens fortes e homens de bem, que isso já é meio caminho andado para ter um futuro feliz. Ao invés de ficar se preocupando com o amor das pessoas, será que nós estamos nos doando e dando amor o suficiente e nós nos permitimos sermos amados? Ao invés de ficar se preocupando com o que as pessoas pensam a nosso respeito, será que nós estamos tendo uma conduta adequada e uma vida feliz para que os outros pensem alguma coisa de nós, mas pensem assim: nossa, como aquela pessoa é feliz, eu quero ser como ela. Nossa, como aquela pessoa é dedicada, como aquela pessoa tem uma família que vive em harmonia, como é que eu faço para ser como ela? Como aquela pessoa é equilibrada e de bem com a vida, trazendo o evangelho para dentro da casa dela. Como é que eu faço para fazer isso também? Então vamos se preocupar com o que nós podemos fazer no presente. E aí sim, como eu falei, já é meio caminho andado para a gente ter um futuro feliz e para que as outras pessoas que dependem de nós ou que convivem conosco possam também ter o futuro feliz. Não se preocupar com aquilo que está para fora do nosso controle. E além de tudo isso, né, nós podemos nos desequilibrar emocionalmente, nos preocupando, se ocupando hoje com as coisas que não estão no tempo correto, né? A gente pode ter insônia, decepção, angústias por ter medo antecipado de coisas, síndrome do pânico,
né? Que é uma coisa química também, mas que também depende do nosso equilíbrio, né? Tudo isso é um desgaste desnecessário. Sabe quando nós ficamos pensando assim, você, sei lá, você discutiu com alguém, ou você ficou sabendo que alguém falou alguma coisa de você, e aí a gente fica assim, nossa, amanhã se encontrar com aquela pessoa, ela vai ver só, vou falar tudo que tá engasgado aqui, eu vou falar isso, aquilo, e a gente vai fazendo uma novela mexicana na nossa cabeça, né? A gente vai juntando todo aquele drama, vai fazendo toda aquela novela, se preparando para tudo aquilo. Não dorme, fica com dor de estômago, fica com dor de garganta, afinal de contas, tá tudo engasgado aqui, toda a minha emoção tá parada aqui. E aí, no dia seguinte, você encontra com essa pessoa nem sabe o que aconteceu. Aquilo que era um grande problema para você, para aquela pessoa, não foi nada demais, ou aquela pessoa já chega pedindo desculpa, ou você se toca que era tudo um grande estresse, e você pede desculpa para a pessoa, isso é pré-ocupação, né? A gente cria tudo isso na cabeça da gente sem necessidade nenhuma, né? A gente fica pensando na vingança e fica tomando um veneno, fica ali alimentando a nossa alma de rancor, de energias negativas e sem necessidade nenhuma. É isso que a gente tem que tomar cuidado para que não aconteça. Não se preocupar com preocupações, tá bom? E todas as vezes também que nós ficamos presos ao passado, a gente deixa de planejar os próximos passos. Isso não ajuda ninguém. A gente não consegue crescer preso ao passado, né? Então, aprendeu, passou, fez uma burrada, acabou. Se a gente percebeu que o que nós fizemos no passado foi errado, qual é o aprendizado que nós tivemos com aquilo? O que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso melhorar para que eu não corra mais o mesmo erro? Mas ficar preso àquilo, sabe, às vezes um casal briga e começa a remover coisas de 10 anos atrás, não ajuda em nada, em nada. A gente tem que se livrar das amarguras do passado e só pensar nisso como um aprendizado. Tem um livro de Alexandre Rangel chamado As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos. No volume 1 tem uma história sobre um monge que ele estava andando por uma estrada. Estava andando por uma estrada e de repente apareceu um cara enorme, um cara forte, e falou para ele assim: Nossa, o senhor é um monge, por favor me ajuda, eu estou precisando muito de salvação. Eu sou uma pessoa que já cometi muitos erros, eu matei, roubei, eu fiz coisas horrorosas no passado. Eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa ruim, já fiz muita coisa errada, mas eu preciso mudar, eu estou pronto para mudar. Eu preciso deixar de ser essa pessoa ruim, eu preciso deixar de fazer coisa errada, né? E pintou todo um cenário horroroso. Um monge olhou para ele, para aquela criatura que sofria muito por se entender como a pior pessoa do mundo, e um monge olhou para ele e falou assim: Sabe, eu tô com muita sede. E aí o homem grandão olhou para ele e falou assim: Olha, aqui perto tem um poço, mas não tem um balde. Então, o que eu poderia fazer é o seguinte: eu vou te amarrar numa corda, você vai descer, eu vou ficar te segurando, você bebe a água e, assim, e me avisa quando você terminar de beber água e eu te puxo de volta. E aí o senhor vai ficar satisfeito de ter bebido a água, né? E o monge falou: Ok, vamos lá. E aí o homem amarrou o monge pela corda, desceu o monge lá no poço e ficou esperando. E o monge pegou, avisou que podia ser içado de volta. E o cara tentava, e o cara era super forte. Ele falava: Mas o que está acontecendo? Como que eu não consigo puxar esse monge para cima, né? Consegui fazer ele descer, não estou conseguindo fazer ele subir, o que está acontecendo? E aí ele pegou e enfiou a cabeça assim dentro do poço para saber o que estava acontecendo. E aí ele viu um monge agarrado com toda a sua força numa pedra que estava lá no fundo. E aí ele pegou, ficou bravo, falou assim: Poxa,
para com essa brincadeira boba, larga dessa pedra, eu não consigo te puxar, eu não consigo te trazer para cima enquanto você estiver agarrado nessa pedra. Aí o monge largou a pedra, ele puxou, e aí ele pegou e falou assim, sabe? O monge falou pro homem, sabe? Você viu como eu estava agarrado naquela pedra e como ficou difícil para você me trazer para cima, me trazer para a luz, para você me tirar de lá? Então, é a mesma coisa que está acontecendo com você. Você mostrou para mim que você é um homem bom, um homem de bom coração, um homem lúcido, um homem forte, que tem tudo para sair, para crescer, que tem tudo para procurar luz, que tem tudo para melhorar. Mas você continua agarrado na pedra. Você está fazendo com você mesmo o que eu acabei de fazer. Eu estava agarrado numa pedra, o que me impedia de subir, de ver a luz. Você está agarrado numa pedra. Mesmo você tendo vivido esse passado, mesmo você tendo se arrependido e sabendo que você não pode mais errar da mesma maneira, você continua agarrado no seu passado. Você continua se achando uma pessoa ruim, uma pessoa do mal, uma pessoa sem esperança, que precisa da ajuda dos outros para melhorar. E você só precisa de você mesmo. Você só precisa desagarrar, você precisa soltar dessa pedra. Não sei se desagarrar tá certo. Mas enfim, você só precisa largar essa pedra, solta o seu passado. Não te ajuda em nada continuar preso ao passado. Viva o que você é hoje. Aprenda com o seu passado, aprenda com o seu passado, mas não continue vivendo e achando que você ainda é o mesmo. Larga da pedra, larga do peso, viva, larga amarguras, larga os problemas. Vamos deixar, vamos ver a luz, vamos procurar a luz, vamos aparecer para a luz, vamos entender que tudo é possível, mas depende de nós. Vamos procurar a nossa paz de espírito, o nosso equilíbrio emocional, largar o passado, só aprender com ele. Muitas vezes, dentro da nossa casa, nós ficamos também, de uma certa maneira, presos ao passado e querendo se preocupando do futuro sem necessidade, né? Nós ficamos querendo que os nossos filhos tenham aquilo que nós não tivemos. Nós confundimos também preocupação com proteção, querendo dar aos filhos o que nós não tivemos, ou pelo medo que nós temos do mundo, nós tentamos proteger a criança para ela não se machucar, né? Então a criança pequenininha que levanta e cai, machuca, bate a cabeça, baixa aquilo, a gente fica protegendo e protegendo demais, a gente acaba atrapalhando o desenvolvimento dela. Ela vai demorar mais para andar porque nós achamos que estamos protegendo, mas na verdade a gente está atrapalhando a vida dessa criança. Nós esquecemos que, pelo menos as pessoas da minha geração, há 50 anos atrás, a gente brincava na rua, a gente era feliz brincando na rua. E agora o mundo mudou. A rua, na maioria das cidades, está muito mais perigosa, mas ainda coisas que a gente precisa deixar com que essas crianças façam para que elas cresçam, para que elas aprendam. Nós queremos, nós nos preocupamos tentando garantir o futuro do nosso filho e nós esquecemos que a maioria de nós não teve um futuro garantido. A gente teve que ralar muito para conseguir sobreviver, para conseguir estudar, para conseguir crescer. E esse crescimento é precioso. Nós somos hoje o fruto do nosso esforço, da educação que os nossos pais ou outras pessoas nos ajudaram a ter, nos deram, mas também nós somos frutos da nossa própria vida. Então, por que ficar colocando o filho ou outras pessoas que dependem de nós numa redoma, impedindo com que eles cresçam, com que eles andem com as próprias pernas? E tem outra, né? A gente vai conseguir controlar a vida dos filhos até enquanto eles dependerem financeiramente da gente. Depois vai ficar muito mais difícil, fora todos os desafios de quando eles ainda precisam da gente, que a gente vai lidando, que a criança vai crescendo, vai achando que sabe tudo, que pode
fazer tudo, mas não adianta querer preparar a vida dele para o futuro. A gente tem que se preocupar com o que a gente pode dar para ele hoje. Educação, evangelho, amor, paciência. Nós não vamos estar ao lado deles, vivendo a vida deles para sempre. Tudo tem um preço, tudo tem uma consequência e nós precisamos tomar muito cuidado para que a nossa preocupação exagerada, para que a nossa proteção exagerada não atrapalhe o desenvolvimento de ninguém. Vocês já devem ter ouvido a história do desenvolvimento de uma borboleta. Um homem ficou muito tempo observando uma borboleta tentando sair do casulo. Ela se esforçava, e esse homem ficou lá olhando, até que ele ficou tocado por todo o esforço que ela estava fazendo, ela não estava conseguindo sair do casulo. E ele resolveu ajudar. Ele pegou uma tesoura e abriu o casulo dela, e assim ela saiu. Quando ela saiu, ela ainda estava com um corpinho murcho, pequeno, e as suas asas estavam amassadas. Por quê? Porque ela não estava pronta para sair do casulo. Ele tentou ajudar, ele foi gentil, ele teve boa vontade, ele ficou preocupado se ela ia conseguir sair de lá ou não. Ele não confiou em Deus, ele não confiou na natureza. E essa borboleta assim passou o restinho da sua vida, com aquele corpinho pequeno, murcho, com as asas amassadas, sem conseguir voar. Algumas vezes, um esforço extra que nós precisamos é justamente o que nos prepara para o próximo obstáculo a ser enfrentado. Quem se recusa a fazer esse esforço extra, ou quem é impedido por uma outra pessoa de fazer esse esforço extra, termina sem condições de vencer a batalha. Nunca vai conseguir voar para o seu destino, porque essa pessoa não teve coragem para fazer o esforço extra. Ou outra pessoa, preocupados com o futuro, preocupados em facilitar a vida dessa pessoa, acabou estragando a vida dela, porque não deixou com que ela mostrasse a sua coragem, a sua força, a sua boa vontade, aprendesse e crescesse com o próprio esforço. Então, muito cuidado. Às vezes a nossa preocupação, às vezes o nosso pensamento só no futuro, a nossa falta de paciência e principalmente a nossa falta de fé em Deus faz com que a gente tome atitudes que vão estragar para sempre a nossa vida ou a vida de alguém e vai ser difícil conseguir consertar isso depois. Então vamos tomar muito cuidado para não ocuparmos o nosso presente com o que não nos ajuda no nosso crescimento e dos que ainda dependem de nós. Vamos tomar muito cuidado para não focarmos no passado e esquecermos de viver o presente. Cuidado para não usarmos a nossa energia adivinhando coisas que não nos ajudam a viver no presente. Nos preparar para o futuro? Sim, mas pensando na saúde, no bem-estar, na educação, na cultura, e não querendo já programar ou se preocupar com coisas que não dependem de nós. Vamos ter fé em Deus e vamos ter fé em nós mesmos. Nós podemos e Deus vai nos ajudar. E mais do que ajudar, Ele sabe do que nós precisamos, do que nós merecemos. De novo, buscai e achareis. Vamos colher aquilo que nós estamos plantando hoje. Se ficarmos pensando só que nós vamos fazer, o que nós vamos pensar focando no futuro, a gente vai deixar de plantar, a gente vai deixar de crescer. Vamos lembrar de uma música de Guilherme Arantes, que nos mostra que o amanhã vai ser melhor e que o amanhã precisa de nós, do que nós estamos fazendo hoje. Amanhã será um lindo dia
da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, redobrada força, para cima que não cessa a adivinhar. Amanhã, mais nenhum mistério, acima do ilusório, o astro-rei vai brilhar. Amanhã, a luminosidade, alheia a qualquer vontade, há de imperar. Amanhã, toda esta esperança, por menor que pareça, existe e é para vicejar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge para se trilhar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno. Então vamos confiar no amanhã, vamos viver o hoje com os aprendizados do ontem e vamos ter fé em nós e em Deus, porque o nosso amanhã vai ser fruto daquilo que nós fizermos hoje. Não adianta nos preocupar com preocupações que estão fora do nosso controle. E se plantarmos coisas boas, se semearmos, se formos uma terra fértil, onde a semente do Evangelho vá para o nosso coração e fertilize e dê bons frutos, vamos nos preocupar com isso, em aprender, em ser essa terra fértil que vai dar bons frutos. E o nosso futuro está garantido. Será de tranquilidade dentro do nosso coração. Será de fé, será de amor. E seja lá o que vier, que estiver fora do nosso controle, nós sabemos que poderemos superar, vencer, ter tudo isso como parte do nosso crescimento, como parte do nosso aprendizado, como parte da nossa evolução em busca de um mundo melhor. Mundo melhor esse que depende de nós. Assim que nós estivermos prontos e formos merecedores desse mundo melhor, ele vai chegar. Depende de nós. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Fiquem com Deus. Que Jesus nos abençoe e esteja sempre presente no nosso coração.